Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Em relação ao mérito, eu peço licença aos senhores para me alongar um pouco mais na leitura para que possa ser compreendida aí a decisão deste julgador e colocar, inclusive, os membros aí desta Câmara, os auditores, a par de tudo aquilo que eu entendi por ser o correto e por ser o justo, tá? Sempre lembrando que é uma grande tristeza, né? Como foi falado por todos nas sustentações orais, a gente ter que decidir um campeonato, uma subida de divisão, uma descida aqui no tribunal, né? Mas eu, com base na legislação, com base em todos os princípios que norteiam o direito, como, por exemplo, da razoabilidade, da proporcionalidade, fundamentei aqui o meu voto que passa a discorrer de forma objetiva e resumida. Conforme a denúncia, a Associação Desportiva Náutica escalou de forma irregular o atleta Henrique dos Reis, já que fora punido pelo PJD por irregularidades em partidas no Campeonato Estadual Sub-20. Conforme súmula da partida, o atleta citado participou de 3 jogos. Súmula das partidas, o atleta citado participou de 3 jogos constantes da denúncia na categoria profissional da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Imperativo informar, ademais, que o atleta fora punido por 4 jogos de suspensão por infringência aos artigos 254A, parágrafo 1º, inciso 1, segunda figura do BJD. Tais apontamentos são notórios e devidamente comprovados nos autos, motivo pelo qual aqui não devem ser objetos de fundamentação do presente julgamento. A questão nodal dos presentes autos acampa na possibilidade ou não de o atleta contratado pelo clube ter a possibilidade de participar de competição de categoria diferente após punição em outra competição de categoria diversa, neste caso, inferior. Deve-se sempre levar em apreço, quando da análise feita por julgadores, em qualquer esfera dos poderes, os princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, entre outros, para que se efetivamente faça justiça. Em análise da legislação vigente que norteia a justiça desportiva, nota-se no artigo 171 do CBJD, parágrafo 1º, que a suspensão, quando não puder ser cumprida na mesma competição, deve ser cumprido na partida, prova equivalente, subsequente, enfim, eu transcrevo o artigo 171, parágrafo 1º, e continuo. Nota-se que a preferência da punição seja realizada na mesma competição, não sendo destacado o período, se no mesmo mês, ano ou semestre. Ademais, conforme busca realizada através dos registros oficiais, percebe-se que além do jogador ter idade de 18 anos, o que demonstra objetivamente ter a condição de cumprir suspensão aplicada por este tribunal na mesma competição, qual seja o campeonato sub-20 nos próximos períodos. Além disso, é necessário destacar o curto prazo de ação da competição da categoria sub-20, pouco mais de 20 dias, que torna impossível a realização do cumprimento da reprimenda aplicada aos atletas na mesma competição. Interpreta-se, utilizando aí de uma equiparação analógica, para embasar ainda mais o dito acima, o artigo 171, parágrafo 2º, que trata da suspensão em razão de infração praticada em partidas amistosas, ordenando o referido dispositivo que a reprimenda será realizada em partida da mesma natureza. Portanto, de acordo com os princípios norteadores, bem como a interpretação da legislação vigente, percebe-se claramente a intenção de ser cumprida, a possibilidade de ser cumprida a suspensão em competições equivalentes da mesma espécie ou categoria. Insta a frisar que, de acordo com o regulamento da federação, bem como dos outros diplomas legais que regulamentam as competições, é de responsabilidade de clubes o controle e cumprimento das penalidades. A fundamentação constante da denúncia, embasada no artigo 66, no sentido de que, após concluídas as competições da mesma categoria, a suspensão deverá ser cumprida em partidas subsequentes, realizadas pela mesma instituição, também deve ser rechaçada pelo mesmo entendimento. 2 pontos. Há a possibilidade de cumprimento da suspensão em partidas de mesma categoria
no qual deve ser prontamente cumprido. Portanto, aplicando todos os elementos de fato e de direito, bem como em obediência à legislação, somado a todos os princípios norteadores do Estado Democrático de Direito, entendo não estarem presentes os elementos necessários para a comprovação da infração praticada pela Associação Náutico, e o pedido constante da denúncia ofertada, então, não deve prosperar diante de todo o esforço, com base principalmente nesses princípios e na possibilidade de haver, na mesma categoria, o cumprimento da punição. Eu rejeito, julgo improcedente a denúncia. É como voto, senhor presidente. Passo a palavra para o doutor William. Parabenizar o relator pela excelente explanação e acompanho o relator. Bom, eu também não tenho dúvidas em acompanhar o relator e também o parabenizo pelo excelente voto hoje aqui explanado. Então, fica a votação por unanimidade. Os auditores desse Tribunal de Justiça Desportivo julgam improcedente a denúncia em razão de haver a possibilidade de cumprimento de suspensão anteriormente aplicada pelo TJD ao atleta, acima qualificado, em competição da mesma categoria, como preferencialmente preceitua o ordenamento jurídico. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.